Silêncio já foi algo que me incomodou muito. Quando eu perguntava para alguém as coisas e a pessoa me ignorava, ou quando eu sentava ao lado de uma pessoa e aquela pessoa ficava em silêncio, isso me deixava aflita, até que eu amadureci. Com o tempo nós vamos amadurecendo e vendo que muita coisa faz mais sentido do que a gente pensa. O silêncio é incrível. Hoje eu enxergo como uma oportunidade de ser sábio sem ter que se esforçar. Sabe? Quando você fica em silêncio, você preserva a sua integridade moral, sua integridade física. Você tem o poder de escolher boas palavras quando você for conversar. Já viu aquela pessoa que fica falando e falando e falando e falando perto da gente e com o passar dos dias a gente meio que para de dar atenção porque a gente sabe que aquela pessoa sempre vai ter alguma coisa pra falar e que quando ela cala você fala, tá tudo bem, sabe? E não é legal ser assim, porque as pessoas não depositam crédito na gente quando a gente fala demais, porque quem muito fala raramente escolhe, né, o que vai falar, não fala com coerência, não pensa pra falar e acaba se arrependendo depois. Então, comece a analisar o silêncio como uma ferramenta que você tem de sabedoria. Comece a ouvir mais, não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, a gente tem que escutar mais do que falar. E quando for falar, falar com coerência, falar com sabedoria, para não se arrepender depois. E também para não tirar esse crédito natural que a gente tem, sabe? Eu vou contar pra vocês a historinha de uma moça que chama Feneute. Vou deixar o Insta dela aqui pra vocês seguirem. Ela tem um canal incrível que fala sobre vários assuntos mais ou menos desse estilo. E ela contou que ela se mudou pro exterior. E como ela não sabia falar, eu não me lembro direito a língua que era, mas enfim, ela não sabia falar a língua do país, então ela teve que ficar em silêncio, porque ela ia falar como se ela não sabia, não tinha como. E ela, mas o esposo saíram para jantar com um casal de amigos, né? E das poucas palavras que ela sabia ali, ela tentou interagir, né, para não ficar um clima ruim e tal. O esposo foi ensinando algumas coisas para ela. E em um devido momento na mesa ela vira pra moça e fala, nossa, você é muito vaidosa, na língua do país. E aí ela conta que no momento, tipo, todos ficaram espantados e olhou pra ela, tipo, o que você tá fazendo? O marido olhou, amor, tipo, por que você tá falando isso? E aí ela terminou de jantar e eles foram pra casa e quando chegou em casa o esposo dela falou, amor, deixa eu te explicar. Aqui fora, né, no país tal, as palavras elas têm um real significado, porque no Brasil, às vezes você fala, por exemplo, a palavra vaidosa no Brasil remete a autocuidado, sabe? Cuidar de si, se maquiar, se cuidar e tal, é isso. Lá fora, vaidade significa algo fútil, algo tipo desnecessário, que não é útil mesmo, entende? E assim, ela ficou muito sem graça e dali diante ela começou a escolher melhor as palavras e prestar muita atenção no que falava, porque tudo que ela ia falar, ela tinha que prestar atenção obrigatoriamente para não pagar nenhum mico, né? Então fica aí uma lição muito grande pra gente. Começa a analisar o que é que você está falando. As nossas palavras, elas têm um poder muito grande. A nossa língua realmente é como um leme. Você já viu o tamanho do barco e o tamanho do leme? A língua é da mesma maneira. Com a sua língua você pode destruir a sua vida ou alavancar a sua vida. Então, comece a entender cada palavra que você resolver falar de agora pra frente. Preste atenção no que está saindo da sua boca. Às vezes a sua vida tá no estado que tá por uma simples palavra que às vezes não tinha nem necessidade de falar. Se não tem algo de bom pra falar, fique calado. Um outro tópico do silêncio que eu quero frisar muito pra vocês aqui também é a respeito dos nossos planos. Quando você vai fazer planos, faça no seu coração, peça pra Deus confirmar em você e não conta pra ninguém não. Ó, fica caladinho, fique em silêncio, sabe? Trace o plano direitinho, que vai dar certo, mas se você contar para as pessoas, nem todo mundo quer seu bem. As pessoas, elas são
naturalmente, biologicamente curiosas, elas nasceram para descobrir as coisas. Então, às vezes, involuntariamente, a pessoa vem e descobre todo o seu sonho e, às vezes, ela senta para tomar um café com outra pessoa, não tem o que conversar, vai contar do seu sonho para outra. Entende? Então, realiza primeiro, planeja você dentro da sua casa, com o seu Deus, com o seu marido. Cuida da sua vida em silêncio, tá bom? Deixa as pessoas aplaudirem o seu sucesso, porque ninguém vai te ajudar a construir. Então não tem necessidade das pessoas saberem, entende? Então é isso, começa a dar mais valor no silêncio, começa a valorizar mais as suas palavras, tá bom? Beijão, até a próxima.